na sua igreja, o que você mais escuta, assim, das pessoas? O que elas vêm falar pra você? Quais são os sofrimentos delas atualmente? A Soul é na Barra da Tijuca, né? Então tem um alto nível de depressão. Pessoas sem sentido. Muita gente sofrendo de depressão, muita gente sofrendo. Tem a questão de agressão também, familiar, de violência doméstica. Histórias fortíssimas de violência doméstica. Caraca. São realidades... porque a pessoa tem dinheiro, né? Então, ele acha que ele pode tudo. Pode tudo. Ele está acima de Deus. Maria da Penha reina ali, naquela Barra da Tijuca, entendeu? Ou devia reinar, né? Devia reinar, mas reina. Cara, me fala aí, dá pra ver que você é um cara que estudou esse lance aí da história, talvez não só do cristianismo, mas estava falando aí da escravidão e tal. Isso daí foi a fé que te levou pra esse estudo? Como é que é? Não, eu venho da teologia e estou terminando meu mestrado agora, minha dissertação é em março, na área de História, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maneiro. Então, assim, eu tenho o saber deslocado da teologia. Apesar de ser um pastor, mas eu questiono muito mais essa coisa do dogma, do fundamentalismo, da ortodoxia, neo-ortodoxia, desses gatilhos. Quais são as barreiras que você enfrenta nesse caminho, assim? Porque é um caminho árduo mesmo, de você trocar essa mentalidade. Te julga os outros caras, os outros pastores? Não... eu acho que eu sou uma pessoa problemática, né? Eu sou um pastor problemático. Mas eu faço perguntas, eu não tenho medo de fazer perguntas. Isso não compromete a minha... Por que você diz que ele é problemático? Você diz é problemático? Porque essas coisas que se falam, cara, de diálogo, de abertura, de você respeitar o outro. Então, tem um backlash da comunidade. Entendi. Então, tem uma galera que não é muito satisfeita com esse discurso, que relativiza o templo, por exemplo. Entendi. Que diz o seguinte, você não é obrigado a dar o dízimo na igreja. Pô, claro. Mas falar isso é ruim, né? Porque corta corrente, corta amizade. Você perde muitos amigos quando fala isso, entendeu? Faz sentido. Fica num lugar meio solitário, né? Faz sentido. Mas ao mesmo tempo tá num lugar que não tem nenhuma solidão, né? Eu preciso da honestidade intelectual para ser um pastor, inclusive. Eu não posso ser o cara que vai falar de Deus e ser desonesto intelectualmente. Então, assim, eu como uma pessoa da história, eu não posso me submeter a um regime ou a uma liturgia ou a um dogma que eu não acredito nele. Uhum. Definitivamente eu não acredito. Então, falar essas coisas que abrem oportunidade de fazer perguntas é uma coisa meio desconfortável, porque a ideia do sermão é controle, você passar a sua autoridade para o outro e o outro se submete a ela. Via de regra é isso. Então, mas a Igreja Batista, ela não é... Eu não falo pela Igreja Batista, tá? Tá, mas é que você vem dela. Vem. Ela não Por que você escolheu a Igreja Batista para se inspirar? Porque eu conheci o Wander, que era o pastor da igreja, que é o pastor da Primeira Batista. Eu conheci ele em 2001, nos Estados Unidos, e a gente sempre dialogou muito. Ele é gringo, esse cara? Não. Não, ele mora lá. Mora lá no Recreio. Ah, mora no Recreio? Ele é o pastor dessa igreja há mais de 25 anos, enfim. E é um camarada que eu identifico muito. A gente começou a dialogar bastante desde 2001. E eu, desde 2008, desde 2007, que eu vinha frequentando, estava mais perto dele na igreja. Então foi isso. Mas quando eu falo que eu não falo pela Igreja Batista, é que com quanta Soul seja tem o nome Batista, ela está muito mais relacionado a uma fraternidade com a igreja local do Recreio do que com o universo batista no Brasil e fora do Brasil. Entendi. Também o fato de que esse sistema nosso a igreja do Recreio organizou a Soul. Não teve nenhum tipo de investimento financeiro na Soul, não teve nenhum tipo de outro investimento, senão o fraterno e o reconhecimento de que eu era um líder que estava ali para começar um trabalho. Então, eu não devo nenhum tipo de obrigação para a Igreja Batista, nem do Recreio, nenhuma delas. A gente caminha com autonomia total. Entendi. Não faz parte de convenção nenhuma, não tem que prestar conta de nada da nossa igreja, senão do conselho da nossa comunidade local, mas aí isso é fórum da comunidade. Entendi. Esse nome Batista Soul é um nome separado
do nome Batista que eu tava me referindo. Exatamente, é totalmente. Tá. O Batista está muito mais relacionado a uma. Você pode ter amanhã, eu não posso mudar o nome, tirar o Batista, mas ele está muito mais relacionado a uma memória boa das nossas origens ali do Recreio. Entendi. Entendeu? Uma coisa simpática. É que eu fui meu pai gostava de ir na Igreja Batista do Estácio, que é em frente ao Hospital da PM. E a gente. Aí eu. Lá era o. Não é que eu tô dizendo que. Cara, é que é difícil falar de bagulho, tentando não. Te ofender, mas assim, eu não tô tentando te ofender nunca, tá? Tá bom. A gente tava. Eu ia com meu pai lá e eu sentia que aquela Batista, ela era muito. Ela era bem tradicionalzona, sabe? Bem diferente, na verdade, do que você tá falando aí. Não tô dizendo que é bom nem ruim, tô dizendo só que chegava lá, tinha um cara tocando órgão, tá ligado? E aí as músicas lá era só do Inário, entendeu? Era umas paradas assim. Ah, mas como ele falou, não tem uma ligação. Porque quando eu ia começar, por que Batista, se você tem uma visão pra frentona, e aí tu me explicou que... Da onde a gente vem, uma coisa dessa memória, mas só isso. Entendi. Só isso. Lá no Recreio era assim também, só Inário e tal? Não, era mas diferente? eu era livre e eles cantavam músicas minhas lá, são queridos. Então foi... E eu acho que você tem que fazer leituras de cada localidade, porque você vai encontrar uma igreja muito mais refém, às vezes, de um sistema doutrinário do que outras que buscam autonomia. E às vezes com o mesmo nome. E às vezes com o mesmo nome. Tá. Sim, sim. Isso mais dentro das igrejas chamadas históricas, que você tem autonomia. Dentro das igrejas chamadas livres, que são igrejas que saíram dessa... É um caminho longo, são igrejas que saíram dessas denominações, que se tornaram igrejas locais, e daí também depois vão se tornar outras denominações, né, que vão ter outras igrejas. O sistema é mais de gestão, né, dessa coisa da franquia. Né? Você tem que falar o que a gente fala aqui, tem que pregar o mesmo texto, às vezes é isso, tem que Você sente